A sexta-feira, que marca o primeiro dia do recesso dos jogadores entre Natal e Ano Novo, foi de poucos avanços da direção no mercado, mas ainda assim muitas informações para a gente tratar. A busca por um centroavante está travada por um assunto que é proibido e misterioso no bastidor colorado. Enquanto isso, o Inter pode conseguir uma bela ajuda de um clube russo em uma negociação que estava caminhando para não ajudar o Internacional. A gente fala também sobre Guilherme Marques, jogador que interessa ao Inter, está no futebol chinês, jogou muito bem no dia de hoje e em uma entrevista falou sobre o interesse colorado. A direção se pronuncia sobre a busca gremista para contratar Luisito Soares e se isso de alguma maneira impacta o bastidor colorado. A gente também descarta um dos volantes que recentemente esteve especulado pela direção. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo chamando vocês para assistirem um vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira e falando sobre um assunto misterioso e que é uma pauta quase proibida no bastidor do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Porque com todas as pessoas que eu busquei maiores informações sobre isso, o assunto ele não está definido e sequer falam publicamente sobre o tema, tá? Que é Brian Romero, jogador que não se reapresentou no início dessa pré-temporada, afirmou que gostaria de sair do Internacional, foi liberado de acordo com a direção por 2 ou 3 dias, mas já ficou fora por 8 e ainda não resolveu a sua saída, ainda não resolveu o seu futuro. Eu dou mais detalhes aqui, mas está começando a ficar bem estranha essa situação do Brian Romero, tá? Ele vai mesmo pro Tijuana? Se ele não for pro Tijuana, o que vai acontecer com esse jogador? A gente fala sobre isso aqui e também traça um panorama a partir disso. Por quê? Porque o Inter tem a contratação de um centroavante como um dos objetivos dessa janela de transferências. Só que o Inter está travado na busca por esse centroavante. Exatamente porque ainda não liberou o Brian Romero e está esperando para isso. Porque imagina se contrata um centroavante e o Brian Romero não sai. Como é que tu vai fazer? O que tu vai fazer com o Brian Romero? Tu não vai ter dinheiro para contratar outro centroavante. Então o Inter quer primeiro se liberar do Brian Romero de fato. É possível até que se libere do Mikael em um futuro próximo e aí busque outro centroavante, o que o Inter está buscando, está querendo nessa janela de transferências. Falando em centroavante, um dos nomes cotados foi o de Renzo Lopes, tá? Atacante do Central de Córdoba e que teve uma temporada de destaque ao longo do ano de 2022 e que alguns colegas colocaram como um jogador que estava despertando o interesse da direção colorada. Mas essa especulação já se encerrou, tá? Porque o Renzo Lopes, ele ficou sem contrato, inclusive estava em final de contrato com o Central Córdoba e já acertou, de acordo com a direção do Córdoba, com um clube da Arábia. Então já está fora do radar do Internacional, porque ele já tem onde jogar na temporada de 2023. O Renzo Lopes, tá? Que é um jogador interessante, que tem 28 anos de idade e que, enfim, acabou indo agora para o futebol árabe, tá? Próximo assunto aqui também é sobre centroavante. Mas um centroavante que até foi cotado no Internacional na última temporada e agora está em uma negociação um pouco mais complexa. E eu falo de Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto que está emprestado ao Corinthians até metade do ano de 2023, mas está em uma negociação com o Zenit da Rússia, que quer levar o jogador de volta para o futebol russo agora no mês de janeiro, antecipar o retorno deste jogador. E para isso, precisa negociar com o Corinthians, mas principalmente precisa negociar com o jogador, já que ele está no Corinthians através da normativa da FIFA que permite que os jogadores suspendam os seus contratos. E o porquê isso interessa ao Internacional e porque essa movimentação do Zenit ela é boa para o Internacional, tá? O Corinthians chegou a sinalizar em determinado momento
que gostaria de comprar o passe do Yuri Alberto. E se o Yuri Alberto bater o pé para ficar no Corinthians, o Zenit não vai ter muito o que fazer. Até pela condição que os clubes do leste europeu estão nesse momento, pela normativa da FIFA, eles estão de alguma maneira contra a parede. E se o Corinthians compra o Yuri Alberto, isto não ia ser bom. Primeiro, porque o valor seria baixo, na casa de 25 milhões de euros. E o Inter possui uma participação do passe do Yuri Alberto. Tá? O Inter tem em torno de 15% do passe do Yuri Alberto. Ou seja, a venda que o Zenit fizer do centroavante, o Inter arrecada ainda um valor. E se for pelos 25 milhões de euros, é um valor considerado baixo. E mais, o Corinthians ainda tentaria fazer uma composição, colocando jogadores nesse negócio, que diminuiria o valor em questão. E aí o Inter ficaria com menos dinheiro ainda para si. Não é um bom negócio o Yuri Alberto voltar em definitivo para o Corinthians. Para o Inter, o ideal é ele jogar no Zenit, se valorizar e a partir daí conseguir uma boa venda para o grande cenário europeu, que é o objetivo do Yuri Alberto, inclusive, e aí o Inter consegue uma boa grana com esse percentual que manteve do jogador. Por isso, o Inter está bem atento a essa negociação do Zenit com o Corinthians. E para o Inter, o ideal é que, de fato, o Yuri Alberto volte para a Rússia. E aí o Inter teria mais uma ajuda dos russos em uma venda futura, porque aí arrecadaria bem mais dinheiro. O Zenit, que já veio aqui em Porto Alegre e colocou 25 milhões de euros pelo atacante. E é bom lembrar isso. Próximo assunto que eu quero falar aqui é sobre Guilherme Marques. Eu já trouxe aqui algumas informações sobre Guilherme Marques. Alguns colegas têm trabalhado com a informação de que ele está sendo observado pela direção do Internacional. E ele conversou com Jorge Nicola, tá? Nesta sexta-feira. Sexta-feira, inclusive, que ele jogou. Jogou pelo Guangzhou City e foi muito bem. Ele deu 2 assistências. Foi o cara do jogo do Guangzhou City nessa sexta-feira. Ele fez 2 gols, na verdade. Não foram nem 2 assistências. A vitória por 4-1 contra o Hebei. 2 gols do Guilherme Marques. E depois ele deu uma entrevista para o Jorge Nicola. E falou sobre o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro e sobre o interesse que surge agora do Internacional, que estaria sondando esse jogador. E o atleta confirma isso. Ele disse que está muito feliz por ter o nome vinculado, ventilado em grandes clubes do futebol brasileiro. E na entrevista ele deixa bem claro que de fato o objetivo dele é mesmo retornar para o Brasil. Ele nunca jogou no futebol brasileiro, tá? Ele passou por futebol português, futebol italiano, futebol polonês, está no futebol chinês há algum tempo e agora quer voltar para o futebol brasileiro. E o Inter, no noticiário, é o mais quente do momento. Até teve alguma sondagem, alguma especulação envolvendo São Paulo e Corinthians que não avançaram, o Inter surge com mais força. Agora, o Guilherme Marques é um meia articulador, bom jogador canhoto, é do Guangzhou City. O Guilherme Marques, inclusive, que tem 31 anos. 31 anos é a idade do meia do Guangzhou City, tá? A direção do Inter, nessa sexta-feira, não conseguiu fugir do assunto do momento, que é Luizito Soares, oferecido ao Internacional, recusado pelo Internacional e que agora está negociando e tem tratativas avançadas com o Grêmio, no Diário do Grêmio KTO. O Matheus Dávila está falando bastante disso. E os dirigentes hoje repercutiram, tá? Essa possibilidade de acerto do atacante uruguaio com o Grêmio. E aí eu vou ler uma aspas aqui que o Lucas Dias colheu com alguns dirigentes do Internacional, tá? Que é o seguinte, com um dirigente do Internacional. Isso não nos importa de maneira alguma. Temos que pensar no nosso. O que é deles fica para o externo. Nós trabalhamos da nossa forma e com um orçamento que cabe para nós. Isso é o problema, se é que é um problema que não é nosso. Uma das falas de um importante dirigente do Internacional sobre Luizito Soares. Por que a gente buscou isso? Para saber justamente o sentimento da direção do Inter. Quando acontece um negócio dessa magnitude. Se a direção se sente pressionada por isso. Se a direção dessa maneira vai tentar dar alguma resposta no mercado. E o Inter diz que não. Vai se manter na sua, sem grandes loucuras. Não esperem um grande nome nessa janela de transferências, muito menos um nome como o Soares, que o Inter recusou porque achou muito caro. E o Inter vai se manter na sua, não olhando para o que o Grêmio está fazendo, pelo menos é o que relatou aqui na posição o dirigente consultado pela nossa reportagem. Uma última, tá? Que eu apurei nos últimos dias. Caio Vinícius, volante que é do Fluminense, está descartado pela direção do Internacional, tá?
Assim como o Wellington foi descartado, a direção do Inter afirma que o Caio Vinícius também é um jogador que está tendo o seu nome muito forçado pelo empresário. Ele não vai ser aproveitado pelo Fernando Diniz no Fluminense. É um jogador que fez um campeonato brasileiro pelo Goiás, foi titular inclusive no Goiás, e teve o seu nome vinculado ao Inter, pelo staff do jogador. O Inter afirma que não quer esse atleta, não cogitou esse atleta e quer uma forçação de barra do empresário, que é o mesmo empresário, inclusive, do Wellington Martins. Então eu tive garantias da direção do Internacional que o Caio Vinícius não interessa e que não há nada por esse jogador. O Inter procura volante? O Inter procura volante. E o Gregory é um dos nomes cotados, mas esse é um nome bem complicado dentre os que o Inter está procurando. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter nesse fim de semana já o retorno de alguns campeonatos europeus. A gente vai ter, por exemplo, já na segunda-feira a Premier League voltando. E aí, por exemplo, a gente vai ter no dia 26, que é a segunda-feira, Aston Villa e Liverpool. 4,25 a odd do Aston Villa, 4 a odd do empate, 1,8 a odd do Liverpool. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!